Aula para gravar antes que eu esqueça. E vou começar essa aula, jovenzinhos, falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a segunda ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. Galera, hoje nós vamos conversar sobre química orgânica, tá bom? Semana passada, eu deixei indicado na última aula alguns videozinhos para vocês assistirem sobre química orgânica, tá bom? A gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes de falar da química orgânica, eu quero comentar com vocês, jovenzinhos, sobre o nosso simulado, tá bom? Nós vamos ter aí o quarto simulado da poliedro, jovenzinhos. Vocês já fizeram o terceiro, se não me engano, foi em setembro, e agora vem o quarto simulado. E é bastante importante, jovens, que vocês façam. Depois desse ano, né, nós tendo aula praticamente o ano inteiro de forma remota, nós tivemos um mês de aula praticamente na escola. Então vocês acabam se habituando com a forma de prova que o professor faz, como fazer a prova em casa, com o tipo de questão que o professor elabora. Então, pegar esses assuntos que vocês estudaram ao longo do ano, numa abordagem que foi feita por outras pessoas, é bastante importante, jovens, para vocês que estão agora saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio, pegar um novo modelo de ensino médio, uma nova proposta de ensino médio, uma nova proposta de você entender ciências, você entender ciências da natureza, ciências humanas, as linguagens. Então é importantíssimo que vocês façam essas provas, tá bom? Então, vai começar dia 6, jovenzinhos, e vai ser até o dia 11. Então, do dia 6 ao dia 11 de novembro, você tem para fazer a prova. Beleza? Não deixem de fazer, jovens. É bastante importante para vocês essa participação, tá bom? É muito importante. Então, aproveitem. Já que você tem essa oportunidade, faça. Beleza? Incentivamos vocês a participarem aí, tá bom? Galerinha, agora vamos falar de química propriamente dita. Quando eu falo química orgânica, jovenzinhos, o que é a química orgânica, né? O que é a química orgânica e a química inorgânica? Então, inicialmente, se acreditava que a química orgânica era a química que estava associada às substâncias que eram associadas aos seres vivos. E a química inorgânica estava associada às substâncias dos minerais, tá bom? Porém, foi descoberto que, na verdade, isso não é bem assim. Que tem coisas que não são sintetizadas pelos organismos vivos, substâncias que não são sintetizadas pelos organismos vivos e que são orgânicas. Então, essa definição teve que ser repensada, reestruturada. E quem reestruturou essa definição foi Kekulé, jovenzinhos. O nome do cientista, na verdade, é Friedrich August Kekulé. E ele definiu como química orgânica a parte da química que vai estudar os compostos derivados do carbono, jovenzinhos. Por que do carbono? A gente já vai entender na sequência o que é o carbono, as relações do carbono. Mas foi ele que fez essa descoberta, tá bom? Antes, quem tinha feito uma definição tinha sido Torben Olof Bergman. Ele tinha falado que existiam as substâncias orgânicas e inorgânicas e tinha falado que as orgânicas eram sintetizadas pelos seres vivos e as inorgânicas pelos minerais. E depois Kekulé viu que não era bem assim, tá bom? Hoje em dia, galera, o termo orgânico ele é usado de forma errada. Porque às vezes a gente fala, eu só como salada orgânica, só como legumes orgânicos. É mesmo? É mesmo? Só orgânico você come? Sabia que uma banana de plástico é orgânica? Então você come banana de plástico? Não, né? Então o que você quer dizer, na verdade, não é uma substância orgânica. É uma substância livre de agrotóxicos, livre de pesticidas, ou seja, um legume, uma fruta, uma verdura que foi cultivada de forma artesanal, né? Mas não quer dizer que ela é orgânica no sentido literal da palavra aqui na química. Então, tudo bem, para o nosso dia a dia, a gente entende o que as pessoas querem dizer e beleza. Mas tomem cuidado, jovens, com esse conceito em prova, tá bom? Por exemplo, no simulado da poliedro ou em provas que vocês forem fazer ao longo da trajetória de vocês, porque
Ser uma substância orgânica significa que é uma substância rica em carbono, só isso. Petróleo é rico em carbono, plástico é rico em carbono, então tem que tomar cuidado para você não acabar falando bobagem em termos químicos. O nosso as pessoas entendem, mas em termos químicos tem que tomar um pouquinho mais de cuidado aí, tá bom? Querem questionar algo, jovenzinhos, até aí? Se sim, manda ver, vai lá. Eu só tomo água. Beleza? Legal. Então vamos entender um pouquinho do carbono. Quem é o carbono? O carbono, jovenzinhos, ele é um elemento da família 4A ou da família 14 e do segundo período. Se você estiver com o livro 1 de química aí, jovens, você pode encontrar lá na tabela periódica aqui, página 241 do livro de vocês, tem a tabela periódica lá. Cadê? Aqui. Né? E aí o carbono, jovens, ele está aqui ó, na família 14 e ele está no segundo período, tá bom? Então o carbono, jovenzinhos, ele é da família 4A ou da família 14. Ele tem 4 elétrons na última camada. Lembram das ligações químicas quando nós estudamos? Geralmente, os elementos que tinham 1, 2 ou 3 elétrons na última camada doavam seus elétrons. Os que tinham 5, 6, 7 ganhavam elétrons, para cumprir a regra do octeto, dos 8 elétrons na última camada, com exceção do hidrogênio, que seguia a regra do dueto. O carbono e todos os elementos da família 4, que tem 4 elétrons na última camada, fazem o quê? Eles normalmente fazem ligação covalente, jovenzinhos. Eles não doam nem recebem, eles compartilham seus elétrons, tá bom? Então, o carbono, jovenzinhos, o carbono, ele sempre vai fazer 4 ligações, jovenzinhos. 4 ligações covalentes. Para vocês não esquecerem mais isso. O carbono, jovenzinhos, cometeu um crime. O carbono foi preso. Ele foi preso. Chegou na cadeia. Sabe o que o carbono disse? Eu tenho direito a 4 ligações. Ai, senhor, é meio ruim, né? Mas eu sei que é ruim, mas o importante é que vocês não esqueçam, jovenzinhos, que o carbono sempre faz, ó, 4 ligações, beleza? 4 ligações covalentes, tá bom? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para poder fazer algumas demonstrações aí. Pera aí. Aí. Vamos começar a falar do carbono, então, jovens. Então, a primeira coisa que eu vou deixar bem explícito para vocês aqui é o fato de que o carbono ele faz 4 ligações. E essa é a representação mais simples que a gente vai ter. Professor, mas como assim? Com quem que ele está ligado aqui? Aqui ele não está ligado com ninguém. Eu só estou demonstrando as ligações. Se for nessa estrutura, geralmente ele é ligado com hidrogênio, jovens. É assim, ó. Eu tenho um hidrogênio que tem um elétron na última camada. Aí eu tenho carbono, que tem 4 elétrons na última camada. E eu tenho hidrogênios em volta dele aqui, ó. Já viram o que vai rolar aqui, né? Compartilhamento, ó. Carbono compartilhando elétrons com o hidrogênio, ó. Tá aí. E como que eu represento essa estrutura, ó? Hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Que bonitinho, jovenzinhos, que bonitinho. Tá aí, as 4 ligações covalentes, a gente representa elas por um risquinho. Nós já tínhamos visto isso lá no começo do ano, quando nós
ligações químicas foi no de aula usando o quadrinho. Foi bem no começo do ensino remoto, jovens. Ali por abril, mais ou menos, nós falamos de ligações químicas, tá bom? E como é que eu represento essa molécula? É assim, ó. Eu represento sempre primeiro o carbono, depois o hidrogênio. Tem uma regrinha que depois eu vou contar para vocês como que é. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1. Quantos hidrogênios? 4. Então é o CH4, vulgarmente chamado de metano. O gás do pum da galera aí, jovens. Gás metano, que é inflamável, inclusive. Já viram aqueles vídeos que o pessoal vira o bumbum para cima, acende um isqueiro e faz um pum e sai uma labareda? É porque tem metano no pum da galera, jovens. E aí o metano, ele é um gás que é um combustível, né? Por isso que faz a labareda. Que fase, né? Que fase, jovens. Tá bom? Vamos fazer uma outra análise agora, que é com o cloro. Olha só, o metano, ele é o nome oficial da substância mesmo, tá bom? O gás metano é o nome científico e também que a gente usa cotidianamente. Mas no caso do clorofórmio, não. Clorofórmio é o nome usual, não é o nome oficial. Mas a gente não vai se preocupar com os nomes oficiais agora. Vamos pensar pelo menos nos nomes usuais para a gente conseguir identificar a substância, tá bom? O clorofórmio, jovens, eu tenho carbono ligado a um hidrogênio e a 3 cloros, tá bom? Não importa se eu vou girar esse sistema, ó. Eu posso ter o meu hidrogênio aqui na lateral, posso ter o meu hidrogênio nessa outra lateral, ou ainda posso ter o meu hidrogênio aqui embaixo. Isso aqui, jovenzinhos, não muda a substância, a posição, tá bom? Porque aqui é só como se eu tivesse, por exemplo, o meu mouse e eu giro o mouse, eu só estou girando a molécula, eu só estou mudando o ponto onde está a bolinha, mas é a mesma substância. Eu só girei essa molécula. É diferente de uma molécula com um monte de substância, um monte de elemento, perdão. Você muda daí ao longo de uma molécula muito longa, e você vai estar mudando a substância. Mas aqui não. Aqui você só está girando essa molécula, tá bom? Se eu fosse representar ela, seria assim, ó. Tem um carbono, um hidrogênio e 3 cloros. CHCl3, que é conhecida como clorofórmio. Clorofórmio. Tá bom? Legal? Então lembrem, carbono faz 4 ligações. Quando eu tenho um único carbono, eu posso girar essa molécula e não significa que eu mudei a substância. Só significa que eu girei essa molécula. Tá bom? E aí, como que são essas ligações que o carbono pode fazer? Ele pode fazer 4 ligações. Mas só essas 4 ligações individuais? Não. Ele pode fazer ligações duplas e triplas também. Vamos ver quais são essas possibilidades? Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Se vocês quiserem dar um print da tela, agora é a hora, jovenzinhos. Vamos lá. Em 3, 2, 1... Ó, eu posso ter uma ligação simples, como aquele primeiro exemplo que eu tinha feito do carbono, as 4 ligações. Eu posso ter ligação dupla e simples. Posso ter ligação simples e tripla. E posso ter 2 ligações duplas, olha só. Então, em todas essas situações, o carbono está fazendo as suas
4 ligações. Beleza? Ó, 4 simples, 2 simples, uma dupla, uma simples, uma tripla e 2 duplas. E aí, na prática, como que seriam essas ligações? Nesse caso aqui, ó, eu já fiz com vocês, né? Foi o primeiro exemplo. Quando eu tenho ele ligado a 4 hidrogênios, que é o CH4. Eu não vou fazer de novo, não. Agora, nesse segundo aqui, ó, eu tenho aqui o meu hidrogênio, carbono, e o oxigênio, por exemplo. Então, ó, o hidrogênio compartilha com o carbono, o hidrogênio compartilha com o carbono. O oxigênio compartilha com o carbono, o oxigênio compartilha com o carbono. Vamos ver, ó. O hidrogênio tem que ficar com 2. 1, 2, 1, 2. Carbono tem que ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oxigênio também tem que ficar com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou. Então, essa substância aqui é o H2C dupla O. Percebam que quando é hidrogênio, eu posso aglutinar essas ligações e fazer isso aqui, um H2C. Porque cada hidrogênio representa uma ligação simples. Então, eu tenho 2 ligações simples, 2 hidrogênios, e uma dupla ligada com oxigênio. Olha essa situação aqui, ó. Só deixa eu escrever. Não, eu vou deixar para escrever no final. Olha esse caso aqui. Eu tenho meu hidrogênio com seu 1 elétron ali, o carbono com os seus 4 elétrons. E agora eu vou ligar o carbono com o nitrogênio, jovens, que é da família 5. Então, aqui, ó, o hidrogênio compartilhou, 1, 2. Oxigênio, não. Carbono e nitrogênio também fazem seus compartilhamentos aqui. Carbono agora tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Fechou o octeto. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Fechou o octeto também. Como que eu vou representar isso aqui? Assim, ó. HC tripla nitrogênio. Ó, quando eu não represento a ligação simples, eu aglutino o hidrogênio ao carbono, eu sei que é uma ligação simples para cada hidrogênio. Então, aqui eu tenho um hidrogênio, uma ligação simples, tá bom? Depois eu vou dar o nome dele aqui. Bem bonitinho. E nesse último caso, eu vou fazer usando o oxigênio também, ó. Então, está aqui o oxigênio, o carbono, o oxigênio. Então, compartilha aqui. Aí. O oxigênio já tinha 6, 7, 8, já tinha 6, 7, 8. O carbono já tinha 4, mais 4, 8 também. Então, a nossa representação aqui fica oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio. Bonitinho, né? É muito bonitinho, jovens. Agora, galera, é o seguinte. Como que eu vou escrever a molécula? Nós temos uma regrinha chamada regrinha do Chomps. O que é essa regrinha do Chomps? Você sempre vai escrever os átomos dessa molécula nessa sequência. Primeiro carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio, depois nitrogênio, depois o fósforo e por último o enxofre. Então, nesse caso aqui, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, CHO. Quantos carbonos eu tenho? 1, não precisa escrever. Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 1. Não precisa escrever. Então, é o CH2O. Nesse terceiro caso aqui, eu tenho carbono, hidrogênio, não tenho oxigênio, mas tenho nitrogênio. Um de cada. Então, é o CHN. Carteira de Habilitação Nacional. Tô brincando. CHN, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Olha o último. Não tem carbono. Só tem carbono e oxigênio. Então, carbono, depois oxigênio. Um carbono, 2 oxigênios. Beleza? Então, nós temos aqui, jovenzinhos, ó,
uma dupla, uma tripla e duas duplas de ligações com o carbono. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, ó, a sequência que nós vamos usar para esses átomos quando nós formos escrever as substâncias que estão associadas às relações orgânicas aí, tá bom? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. De boas, acho, né? Sossegado. Deixa eu dar um bisu no chat aqui, ver se alguém mandou algo. Não, tá de boas. Vou pegar uma nova lousa, jovens. Se quiserem dar um print na tela, tem 2 segundinhos para isso. Você foi. Beleza? Agora eu vou falar com vocês de cadeia carbônica, jovens. O que vai ser a tal da cadeia carbônica? Jovens, uma das coisas interessantes do carbono é justamente que ele pode montar cadeias. Como assim? Eu posso ter ligações imensas de carbono. Carbono, 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 carbono. Cadeias imensas, moléculas imensas, tá bom? Então, vou dar um exemplo bem aleatório para vocês aqui, ó. Não sei nem se essa substância existe, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Tem um carbono ligado aqui a um outro carbono, ligado aqui a outro carbono. Aí daqui vem um outro carbono. Não tem fim, vocês estão vendo, jovens, o tamanho disso aqui, mano? É muito grande, galera. Isso aqui é o que a gente vai chamar de cadeia carbônica. Cadeia carbônica, tá bom? Então, como que eu vou selecionar a minha cadeia carbônica? Não, vou mudar isso aqui, jovens, espera aí. Não vou colocar isso aqui agora, não. Porque isso vai trazer complicações que a gente não vai estudar agora. Então, é H2 ligado aqui. No H3 ligado aqui. E aí, como é que... Nossa, olha o tamanho disso aqui, jovens. Qual que é o nome dessa... Não faço ideia de qual que é o nome disso aqui, galera. Não faço ideia. Mas, como é que eu faço para achar a cadeia principal? Porque olha quanta coisa tem aqui, meu pai. Ó, o carbono, jovens, tem essa propriedade aí de poder fazer muitas ligações, tá bom? Ter cadeias imensas carbônicas. Vamos lá. Eu vou selecionar o maior ramo possível. Eu vou fazer numa única linha, tentar contemplar numa única linha o maior número possível de carbonos, ó. Se eu vier fazendo esse caminho aqui, ó. Quantos carbonos eu pego? Não, peraí que eu vou ter que fazer direito isso aqui. Esse caminho aqui. Quantos carbonos eu pego? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E se eu fizer esse caminho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peguei um número menor de carbonos, estão vendo? Então, a minha cadeia carbônica principal, jovens, ela é aquela que tem o maior número possível de carbonos, tá bom? Então, a minha cadeia carbônica principal é essa amarelinha aqui. E tudo isso que eu tenho aqui, ó, ligado a essa cadeia principal,
nós vamos chamar, jovens, de ramificação. Então, eu tenho essa cadeia principal e dela saem alguns ramos, tá bom? Quando a gente for dar nome para isso aqui, a gente vai ver que é importante, que eu vou falar, ó, no carbono 3, não, no carbono 4 sai o ramo tal e o ramo tal. No carbono 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7. No carbono 8 sai a ramificação tal. Então, vou ter que representar esses ramos também, tá bom? Então, fica a dica para vocês aí já. A gente vai ver com mais detalhes mais para frente, mas só para vocês já entenderem como que a gente seleciona a cadeia principal. Vamos escrever a fórmula molecular dessa substância? Vamos contar aqui, ó. Lembrem que a sequência é o Chomps, né? Então, eu já sei que vai ser carbono, depois hidrogênio, depois oxigênio. Só tem o carbono, oxigênio e hidrogênio aqui. Então, é o show que vai ficar. Vamos contar quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos eu tenho aqui, jovens. Não esqueci de nenhum carbono não, né? Não, espero que não. Então, C20. Quantos hidrogênios? Agora o hidrogênio, para contar, jovens, tem que tomar cuidado. Senão a gente se perde aqui, ó. 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 19, 22, 25, 27, 29, 31, 34, 36, 39. Meu pai, que medo de ter errado. Eu contei 39 hidrogênios, jovens. Acompanharam comigo? Não errei não, né? Viram como é chatinho? A chance de errar numa cadeia carbônica é grande, porque tem muito átomo ali no meio, jovens. É tenso, é tenso. Hidrogênio, fechou. Oxigênio só tem um, não precisa escrever. Então, essa substância aí, ela é o C20H39O. Quem que é ela, senhor? Não faço ideia. Pode ser uma tinta, pode ser um remédio, pode ser algo comestível. Não faço ideia do que é isso, jovens. Nem sei se existe, na verdade. Mas eu fui ligando os carbonos com o objetivo de mostrar para vocês quão grande pode ser essa cadeia, como que eu identifico os átomos, que é contando mesmo um por um, tá bom? Essa é a forma que você procede aí. Beleza? Jovens, questionem e perguntem até aí, vai lá. Beleza? Então tá bom. Eu vou pegar uma nova lousa. Se quiserem dar um print na tela, manda ver. Que aí nós vamos conversar sobre as classificações que as cadeias carbônicas podem receber. Em 2 segundos. Se foi. Não. Então, classificação, jovenzinhos. Primeiro a gente vai ter a classificação quanto às ligações. Eu já acabei falando isso aqui para vocês, né? Uma ligação, nós vamos chamar de ligação simples. 2 ligações é ligação dupla. 3 ligações é ligação tripla. Não é novidade aí, né? Agora, o que vem de novidade? É quanto à cadeia carbônica, jovenzinhos. Quanto à cadeia carbônica, eu posso ter uma cadeia aberta. Por exemplo, H3C, CH2, CH2, CH3. Quantas pontas nós temos aqui, jovenzinhos?
duas pontas. Então, eu falo que isso aqui é uma cadeia carbônica aberta. Tá bom? Agora, nesse caso aqui, ó, H3C, CH2, aqui tá errado, não é H3C, é H2C. H2C, H2C, CH2. Concordam que agora que formou um ciclo, ó, os 4 carbonos estão ligados entre si? Então, isso aqui é uma cadeia cíclica. Então, a cadeia pode ser aberta ou cíclica. Ou ela pode ser, como nós vimos anteriormente, uma cadeia com ramificação. Ó, H3C, CH2, CH2, CH3, e daí aqui sai um CH3 também. Então, isso aqui eu vou falar que é uma cadeia ramificada. Por quê? Eu tenho uma cadeia principal e da cadeia principal sai um brotinho ali, um raminho. Então, isso aqui eu chamo de cadeia ramificada. Para facilitar a vida, ó, quando só tem duas pontas, é uma cadeia aberta. Quando tiver mais que duas pontas, pelo menos três, ó, uma ponta, duas pontas, três pontas, é uma cadeia ramificada. E quando não tem ponta porque está formando um ciclo, é uma cadeia cíclica. Beleza? Aí fica fácil de você conseguir identificar. Então, vimos a classificação para as... Nossa, que escuro que é esse aqui. Para as ligações, vimos para a cadeia. Agora a gente vai ver, jovenzinhos, a classificação para o tipo de ligação. Quando a substância só tem ligação simples, é uma classificação. Quando ela tem ligação dupla ou tripla, vai ser outra classificação. Na simples, nós vamos chamar a substância de saturada. Então, uma substância que nem essa aqui, ó, essa cadeia aberta, só tem ligação simples. Então, ela é uma cadeia saturada. Quando no meio da ligação, no meio da substância, perdão, tiverem ligações duplas ou triplas, nós vamos chamar a substância de insaturada. Beleza? Deixa eu dar uma grifada aqui, que é outra classificação, tipo de ligação. Beleza? E a última classificação que nós vamos ver, jovenzinhos, é quanto à natureza da cadeia. Como assim? Se eu tenho, jovenzinhos, uma cadeia que só tem carbono, descontando o hidrogênio a gente não vai considerar aqui, tá bom? Ó, só tem carbono e hidrogênio, eu chamo essa cadeia de uma cadeia homogênea. Agora, se no meio da cadeia carbônica se no meio da cadeia carbônica eu tenho outro átomo que não é hidrogênio e carbono, jovens, aí eu vou chamar ela de heterogênea. Beleza? Então a cadeia homogênea só tem carbono. A cadeia heterogênea, no meio dos carbonos, vai ter outros átomos, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, pode ter fósforo, pode ter enxofre, pode ter cloro. Então, outro átomo que não seja carbono e
hidrogênio. Beleza? Que bonitinha a classificação, né? Existem mais classificações, jovens, mas nós aqui no 9º ano só vamos ver essas aqui. Outras classificações aí só lá no ensino médio, tá bom? Que vão depender de outros conceitos que a gente não estuda aqui. Beleza? Gatinhos e gatinhas, agora é com vocês. Mandem perguntinhas, olha lá. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. A princípio só temos os bons dias. Bons dias. Bons dias. Bons dias. Tranquilo? Sossegado? Vou interromper o compartilhamento de tela, então, jovens. Se vocês quiserem dar um print na tela, agora é a hora, tá bom? Aí. Beleza, então, jovenzinhos. Nosso tempo no Zoom está acabando. A gente tem mais 2 minutinhos aqui. Então, nós encerramos a aula por aqui, jovenzinhos. Nos vemos de novo logo após o intervalo. Belezinha? Qualquer coisa, podem mandando pelo chat do Google Sala de Aula, que eu continuo conversando com vocês por ali. Beleza? Galera, obrigado pela atenção dos senhores, pela paciência de me suportarem por uma aula inteira. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos. Tchau, professor. Tchau. 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 Até mais. Falou, meu rei.